Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos assistindo, assistindo e ouvindo, né? É bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe e avalie os episódios. E para você que está no YouTube, é bem importante que você nos deixe o likezinho aqui no canal e também se inscreva no canal também, né, gente? Para quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil, né? Então, ajuda a amiga aqui, compartilha com as amigas, com a avó, com a tia, com a colega de trabalho. E vamos lá hoje para a convidada, Laricinha, querida. Lari, ela é atleta de natação aqui de Caxias do Sul e ela representa o Recreio do Juventude e a gente vai contar um pouquinho sobre a história dela, que além, né, ela é novinha, mas ela já é palestrante motivacional, ela é estudante de psicologia, além, né, de nadadora. Lari, muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo de estar aqui hoje. Tô bem curiosa. Eu tava falando antes que eu conheço a Lari, mas eu não conheço, então vai ser super espontâneo hoje. Então todas as dúvidas eu vou tirar aqui contigo hoje. Vamos lá, né? Bora! Eu perguntei se ela era tímida, ela disse assim, capaz, né, Lari? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Lari, vamos lá. Eu queria então, faz tempo que tu é nadadora profissional, como é que é para atleta? Me fala um pouquinho sobre isso, assim. Então, tem algumas diferenças, né? Porque a gente começa no esporte de uma forma de inclusão. Então, eu pratico esporte, digamos assim, desde bem pequena, porque eu tinha contato com esporte nas aulas de educação física, na escola. Uhum. Então, o esporte está ligado, assim, na minha vida há muito tempo. Tá. Mas eu me tornei atleta profissional, enfim... Comecei a treinar, assim, todos os dias e me dedicar para isso fazem 6 anos, vai fazer 7 anos agora. Então, já é um tempinho, assim, que... Que idade tu tem, Lari? Eu tenho 19 anos. Tu é muito nova, cara! Ainda bem, né? Tem muito chão pela frente. Show! 19 aninhos. Então, desculpa, eu te interrompi. Tu, então, faz 7 anos que tu tá nadando. Isso, vamos fazer 7 anos. Que tu é profissional. Isso. É que, na verdade, foi... tudo meio que se encaminhando pro profissional. Eu comecei a treinar, participei de uma competição, aí eu não tinha ainda tática, né? Uhum. E aí eu comecei a treinar e me dedicar, e a partir disso se tornou uma forma profissional, claro que ainda é bem pequena, porque eu tava no início, né, da minha carreira de esportista. Tá. Mas aí, depois disso, eu encarei a natação como profissão. Tá, legal. E me fala, assim, como é que... a gente estava falando um pouquinho antes sobre, né, a tua... me fala um pouco sobre... É uma formação? Tu nasceu assim? Como é que foi isso? Como é que aconteceu? Fala um pouquinho pra mim como é que é isso. Então, eu nasci com essa má formação. E até então a gente não sabe exato o que aconteceu, o porquê que eu nasci assim. Tá. E na época até foi suspeita do remédio talidomida. Sim, que era muito comum, né? Isso, mas aí já era um momento também que tava saindo, assim, do ano, né? Não tava muito na época, já tava meio que parando aquele holofote, tá, digamos assim. Aquela febre de... Isso. E aí, conversando com a minha ginecologista... eu comecei a pesquisar sobre uma síndrome que se chama síndrome de TAR. E eu comecei a receber mensagens de mães, de crianças e também de adolescentes com a mesma síndrome. Posso dizer síndrome porque é assim que a gente não vê. Uhum. Mas enfim. E aí eu comecei mas isso na minha adolescência. Isso já faz tempo? Há pouco tempo. Uns 4, 5 anos. Menos até. Tá. E aí eu comecei a suspeitar que eu tivesse essa síndrome, porque era muito parecido. E aí eu fui na minha ginecologista, esportiva até então, e aí a gente começou meio que ir atrás, assim, porque tava acontecendo coisas que eu não entendia. Tá. E aí ela começou a pesquisar, e a minha deficiência se encaixa muito com essa síndrome. Como é que é essa síndrome? Ela tem o atrofiamento dos membros superiores, então, tipo... os membros superiores são pequenos e normalmente não tem a rótula do joelho, né? Tá. Às vezes acontece de eu caminhar. E descobri também que pessoas que têm essa síndrome têm dificuldades, enfim, deficiências no rim. Tá. E no ovário, tá. Toda essa questão, assim, de mulher mesmo, sim, sabe? O aparelho feminino. Isso aí. Tá.
Não, beleza. E aí, isso ajudou? Isso te trouxe mais informações? Já está constatado? Tu tem que fazer algum exame pra saber de fato se é, se não é? Não, eu tenho um CID, né? Que Tá. diz, que fala um pouco da minha deficiência, mas não diz ser esta síndrome. Então, até então, a gente tá no achismo, né? Tá, entendi. Mas não é nada assim exato que comprove. E tu tem buscado essas informações maiores, buscar algum profissional que te diga, assim, é importante pra ti isso? Não. Tá. Por isso que, tipo, a gente nem foi muito atrás. Eu comecei a ir por conta mesmo. Eu precisava entender coisas minhas, entendeu? E aí eu busquei a minha ginecologista. E a partir dela que a gente começou a especular novas coisas, Tá. entendeu? Mas até então eu não tinha essa vontade, assim, de ir atrás. Buscar. Isso. Tá, perfeito. E como é que foi? E aí tu tava me falando, né? Na verdade, antes nós tava falando como é que foi assim esse processo, né? De ter a deficiência, de ter, não sei se intitula como uma deficiência, Isso, uma deficiência. É uma deficiência. É uma deficiência. Uhum. E como é que foi esse processo, né? Tu tava me falando também antes, né, da gente começar a gravar, que tu viveu com a tua mãe até os 3 anos. Como é que foi a tua história? Você me fala um pouquinho sobre a tua história. Eu nasci em Guaraciaba. Eu vi que eu ia dizer que esse sotaque Engana. Mas eu me considero muito mais gaúcha. É? E eu nasci em Guaraciaba. E eu não fiz tantas perguntas assim pra minha mãe pra entender como que foi pra ela no início. Às vezes eu converso, mas não converso tanto. Tá. Mas então eu nasci com essa má formação, tá. né? E eu tenho 2 irmãos mais velhos e um mais novo na minha família adotiva, e eu era a terceira filha, e a única com deficiência. Então, não era nada genético também, né? Uhum. E quando antes de completar os 3 anos, toda a minha família, na verdade, veio para Caxias do Sul e depois foram para IP. O interior aqui do Rio Grande do Sul, bem interior, né? Uhum. E mais interior ainda, a gente foi pra Linha Paim. Já Olha ouviu só, falar? E lá, na verdade, eu tinha acho que uns quase pra completar 3 anos. Tá. Aí a gente foi pra Linha Paim pra tentar uma vida diferente. E aí tu veio bem pequenininha pra cá, bem então? Bem pequena, muito pequena. Tá. E aí, era uma chácara que o meu tio tinha, e aí ele nos cediou pra gente morar, enfim, e tentar a nossa vida, sabe? Tá. E, na verdade, aos 3 anos de idade, eu fui adotada. Tá. Na época, era a secretária da saúde, que ela atuava na prefeitura, na secretaria, na verdade. E aí, ela foi fazer uma visita na minha casa, porque eu nasci numa família, assim, com poucas condições financeiras, sabe? Perfeito. Pouca prosperidade, no sentido de ter propósito mesmo, essas coisas. Era uma vida um pouco mais difícil. Uhum. E aí ela recebeu uma denúncia, posso dizer assim, pra ir nos visitar, mas não pelo fato de maus tratos. Sim, sim. Mas pela condição mesmo que a gente pela se falta encontrava. Perfeito. Isso. E aí, desde então, ela falava que era amor à primeira vista. E a gente se encontrou, assim, e claro que demora, né? Todo o processo, assim, de adoção, eu não vou lembrar. Claro, né? Mas... Tu sabe o que te contaram. O que me contam, isso. Uhum. Mas depois, a minha mãe, na verdade, ela tinha problemas psíquicos, né? Uhum. Aí ela entrou em crise, e nesse momento de crise, a secretária de saúde ficou, acho que uns 15 dias comigo. Por aí, uma semana, mas enfim, ela ficou um tempinho me cuidando. Tá. Mas sem nenhum intuito, assim, de adoção. Tá. E aí, depois que a minha mãe retornou, então, ela precisou ser internada, e depois que ela retornou disso, aí começou, assim, a vontadezinha de me adotar. Daí ela te adotou. Isso. Legal. E hoje tu é filha única? Não, eu tenho 2 irmãos bem mais velhos que eu. Tá. Pela família adotiva, né? Sim. E, beleza. E aí tu começou, foi a tua mãe que te incentivou a ir pro esporte? Como é que foi, assim? Na verdade, eu acho que foi minha professora de educação física, a primeira, assim, pessoa que
que me deu essa oportunidade, sabe? Porque ela sempre me incluiu em todas as aulas de educação A tua física. prof. A minha prof. E eu gostava muito, assim, de praticar esporte. Eu lembro que, tanto que a minha mãe, ela nem se importava se eu voltava com o uniforme sujo, ou toda suja pra casa, assim, e deixava rolar, sabe? E as aulas de educação física sempre foram diferentes, assim, pra mim. Eu sempre gostava de participar, então sempre foi o meu primeiro momento de inclusão. Tá. Posso acreditar que seja, né? E, na verdade, surgiu pela oportunidade de representar, na verdade, a escola num campeonato estudantil, que foi pelo atletismo. Que idade tu tinha? Eu tinha uns 12 anos. Tá, legal. Por aí. Bem pequenininho. E eu participei de xadrez também, mas não gostava. Não. Foi só pra representar mesmo a escola. E aí eu recebi o convite para ir pro atletismo, porque era a única modalidade que eu poderia participar, né? Que, tipo, teria... Não é nem competidoras, mas enfim, que eu poderia estar inserida. Que atividade que era do atletismo? Arremesso de peso. Tá. Sabia que eu arremessava também? Não acredito. Peso e disco. Que legal. E aí... Eu vou tirar aqui que fica melhor. Pode tirar. E aí, nesse meio tempo, assim, começou... As oportunidades vinham e ela conversava com outros professores e tal. E aí eu fui Na verdade, minha primeira competição foi em São Leopoldo. Porque aí tem a fase regional, a fase estadual, e aí depois tu vai pra nacional. Pro brasileiro. E eu não tinha nenhuma adversária, nenhuma pessoa pra competir contra mim na fase regional. E aí eu fui direto pra estadual, que foi em São Leopoldo. E também não tinha ninguém lá. Ganhou já, né? E aí, de primeira, eu ganhei minha primeira medalha de ouro. Que legal. E eu bati meu próprio recorde brasileiro, não, meu próprio recorde da competição aquele dia. E só que aí ficou aquela incógnita, porque eu não teria adversárias, né, no atletismo. Não teria como eu ficar arremessando peso. E muito menos correr. Aí eu recebi o convite para então ir para natação ou participar da bocha. Aí bocha não tinha nada a ver comigo. Não curtiu? Não. E eu fui direto para natação. Aí na semana seguinte eu já tive um campeonato e o objetivo era atravessar 25 metros sem morrer afogada. E aí foi? E consegui, ainda bem. E depois disso só fui. Aí eu participei das Paralimpíadas Escolares, que é o maior evento do mundo, já ouviu falar? Não. Maior evento do mundo para crianças. Para Olimpíadas Escolares. Escolar, isso aí. Tá, não, nunca ouvi falar. Para crianças de 12 vai até 17 anos. Que legal, guria. Muito legal. Aí tem categoria A, categoria B e categoria C, eu acredito agora. Que aí divide as idades. Tá. Mas na minha época era tipo todo mundo junto. E aí nesse campeonato eu fiquei em primeiro lugar em 3 provas que eu nadei. E fui atleta de destaque. Olha só. E nadava muito mal mesmo, assim. Foi só pra, eu acho, começar dentro do esporte, sabe? Foi literalmente aquela frase do talento. Eu acho que talvez viram um talento em mim e apostaram. E aí, depois disso, eu recebi o convite pra treinar com a seleção brasileira de base. E comecei a treinar. Eu gostava da adrenalina, do desafio que o esporte trazia. Mas eu nunca imaginava, assim, que um dia eu fosse me tornar uma atleta paralímpica, que fosse a minha profissão, sabe? É paralímpica que se fala. Na verdade, paralímpica é um termo que a gente usa casualmente, assim, mas o certo não é. Porque aí, atleta paralímpica é só atleta que participou de Paralimpíada. Tá. O certo seria para-atleta. Para-atleta. Isso tá. aí. Que é o teu Instagram, né? Isso aí. Tá. Beleza. Ô, Lari, me diz uma coisa, assim, como é que foi ao longo da tua vida, assim, falando um pouquinho, né, da Larissa, desde muito pequena, assim, uma das coisas que eu queria te falar sobre de fato, tu trouxe, né, a ideia da inclusão, né, da acessibilidade, como é que foi pra ti, assim, em algum momento né, eu gostaria de falar sobre isso, assim, sobre a diversidade, sobre o preconceito, como é que foi esse processo, assim, em algum momento tu sentiu, não sentiu, nunca ligou, porque tu é super, né, Sim. Hoje, não sei se tu sempre foi assim. Eu posso dizer que quando eu era menor eu me importava menos, hoje eu me importo muito mais. Tu tá brincando. Mas não com o fato, tipo, de me atingir negativamente. Mas, tipo, eu me importo com o fato que as pessoas me olham, sabe? Tipo, eu tenho, não é, como é que eu posso dizer? Te desconforta. Isso, me desconforta porque eu acho que agora eu entendo realmente como que é o
o olhar, entendeu? Antes eu não tinha tanta noção, assim. Eu consigo distinguir quando é pra maldade e quando não é. Tu consegue? Consigo. Então, tipo, ou aquelas perguntinhas básicas. Eu acho que também ao longo da minha adolescência, eu fui tendo contato com outras pessoas com deficiência. Eu acho que a gente, tipo, vai se moldando. Sim, com o tempo. sim, vocês vai entendendo que Isso. vocês sentem todos muito a mesma coisa. Isso aí. Mas eu sempre fui uma pessoa assim que, por exemplo, a pessoa pode até me olhar diferente, mas eu não vou me importar, sabe? Tipo, eu não vou nem ligar pra ela. Claro que eu consigo perceber todas essas diferenças, mas eu acho que eu consigo lidar de uma forma assim que não me atinge. Tá, tu consegue. Consigo, aham. E eu sempre fui criada de uma forma, assim, muito independente, digamos. Ao mesmo tempo que meus pais queriam me proteger, eu acho que eu senti muito mais isso na adolescência. Eu conseguia ter uma certa independência. Tanto que, tipo, eu aprendi coisas, assim, básicas do meu dia a dia, porque a minha família me dava essa independência. Na escola também, a mesma coisa. E eu tive colegas, óbvio que a gente sempre vai ter pessoas na escola que Sim. nos tratam de forma diferente, mas eu sempre tive amigos e colegas muito legais, assim. Que compensavam. Isso, e aí eu lembro que na minha infância eu ia de cadeira de rodas, e aí todos os meus colegas queriam andar também, e eu deixava, e era uma loucurada, assim. E aí teve um tempo também que eu não ia de cadeira, mas eu ia com uma outra cadeira. Aí eu caía, aí eles me levantavam, e era uma coisa louca, assim, sabe? Eu acho que é bem a infância mesmo, sabe? De não se importar com aquilo. E aí todos os meus colegas entravam na brincadeira, assim. Uhum. Então era bem normal, digamos assim. Sim, não existia distinção. Isso. E eu acho que o esporte me ajudou muito nisso, né? Tipo, eu poder me aceitar como eu sou, aceitar que todo mundo tem uma diferença. E também entender que, querendo ou não, as pessoas vão me olhar diferente. Porque realmente eu sou diferente até um certo ponto. Quem não convive comigo, com certeza, acha um pouco... não é louco, mas sai da normalidade. Digamos assim, né? Mas ainda bem que eu sempre tive uma criação, assim, de uma mentalidade mais forte, assim, sabe? Tipo, Teus pais? Isso, de não me importar. Quem é que te incentivou? Quem é que ocupou mais esse espaço? Teu pai, tua mãe, os dois, teus Acho irmãos? A minha mãe. Porque ao mesmo tempo que ela me protegia, tipo, eu lembro na adolescência que não é que eu discutia, mas eu tinha vários impasses com ela, assim, que eu queria ser eu de verdade, assim, sabe? Que eu queria. E aí, por muito tempo, por vezes, ela me empoderava, mas sempre tem aquele medo de toda mãe, né? Óbvio. Sim. Mas eu acho que, tipo, ela foi a peça fundamental, assim, pra hoje eu tenho uma cabeça mais formada, sabe? Meu pai também, mas eu acho que a mãe tá mais ligada, assim, com o feminino, né? Sim. E ela te acompanha? Ela vai contigo Então, ela me acompanhou até 2022. Infelizmente, em 2022, ela acabou falecendo. Não acredito. Foi bem triste. 2022 ela faleceu? Isso. Vai fazer 2 anos mês que vem. Tá. E aí, mas até onde ela conseguiu, até onde ela pôde... Ela me acompanhou em todos os treinos. Eu lembro que, tipo, ela era minha massoterapeuta, minha psicóloga, tudo que ela podia, ela pegava. Eu não sabia, Lari. Ela pegava meu tempo, eu sempre pedia conselhos. Posso melhorar nisso, posso melhorar naquilo, porque eu não treinava com a minha treinadora todos os dias, né? A minha treinadora era de Porto Alegre e eu treinava em IP. Aí a minha treinadora mandava os meus treinos, eu anotava e a gente ia pra piscina. E então ela sempre teve muita ligação, assim, comigo. Sempre acompanhou de perto os meus sonhos e os meus objetivos, né? Mas ela deixou um legado, né? Deixou. E aí, em 2022, eu passei por esse processo, né? Eu acho que agora já tá muito mais amenizado. Tu ainda está no processo, né? A gente não tem como, né? Acho que a vida inteira vou sentir essa falta. Eu perdi meu pai em 2015. E a gente fala, né, que o processo de luto, ele tem uma média de 1 ano e meio a 2, né, então não adianta, eu lembro que quando meu pai faleceu, agora fazendo adendo, os primeiros meses eu pensava, o pai gostava de comer isso. Literalmente, né? Tudo lembra a pessoa. Tudo, né? Tudo. Até, sei lá, a cor do céu. Tudo lembra, tudo. Tudo. Acho que ainda eu tenho coisas ainda hoje que, tipo, que eu faço, que eu... Putz, a tia, se a tia tivesse aqui. Eu chamava ela de tia, né? Tu chamava ela de tia? Eu chamo os meus pais de tio e tia.
E aí, com certeza, ainda lembro, né? Mas aí, depois desse processo, ficava um tempo com a minha irmã mais velha, um pouco com o meu irmão e minha cunhada, e depois eu precisei estabelecer mesmo o que eu queria pra minha vida, e aí eu comecei a estudar também, né? No início do ano de 2023. Tu começou em 2023 a fazer psicologia? Faz pouco tempo. Ah, legal. E eu precisava treinar, né? Assim, mais forte, digamos, porque eu treinava em IP, aí depois vim pra Caxias do Sul. Aí Tu veio pra Caxias quando, Lari? Início de 2022. Tá. Foi em março de 2022. Tá. E aí, nesse meio tempo, eu treinava 3 vezes aqui e 2 em IP. Tá. Aí depois eu passei a treinar no finalzinho de 2022. Tá. Isso. Todos os dias eu vinha pra Caxias. Aí era muito desgastante. Nossa. Né? Uhum. É perto, mas... Era desgastante. Né? Imagina 1, 2 horas no trânsito todos os dias. E aí a gente decidiu então que eu moraria com meu irmão e a gente viria pra Caxias. Tá, hoje tu mora com o teu irmão. Então tu tem 2 irmãos mais velhos e tu mora com o teu irmão mais... meu irmão mais velho. Uhum. É, que legal. E entendi. E aí hoje, então tu tá no 3º semestre de psicologia. Isso aí. Vai ser psicóloga. Eu pretendo. Não pretende, vai ser. Tu faz aqui na FSG, na UX? Legal. Isso, na UX. E a psicologia é muito legal porque a natação foi uma oportunidade que eu tive. Sempre gostei de esporte, mas eu nunca imaginava isso. E a psicologia eu sempre falei que eu queria ser psicóloga. Sempre? Sempre. Desde que eu me conheço por gente. O que tu quer fazer sendo psicóloga? Ai, agora eu tô muito indecisa, sabe? Mas no início eu queria muito trabalhar com criança. E crianças em vulnerabilidade social, atuar mais nessa área. Mas hoje eu tô muito pra área de saúde, assim, hospitalar ou jurídica, sabe? Então... Ih, tu ainda vai passar por muitas dúvidas até acabar. Legal. Lari, e tu hoje tu tá fazendo... Tá, e aí hoje tu mora com o teu... Como é que é a tua rotina hoje? Tu mora com o teu irmão, e aí tu estuda de noite, tu faz os teus treinos, como é que funciona? Isso. Eu moro com o meu irmão, né, e a gente, na verdade, ele me ajuda com toda a questão de logística. Ele que me leva... Que idade ele tem? Ele tem 37, eu acho, 38, por aí. E ele que me ajuda em tudo, assim, ele é minha cunhada. E a tua irmã ficou em IP? Isso. Tá. Entendi. E... Pera que eu me perdi. Tá, voltando. Não, eu super... ele e tua cunhada. Isso. Eu treino 6 vezes na semana, na piscina, né? Faço 3 sessões de preparação física e tem pilates, tem massoterapia, tem psicóloga. É um englobado, né? Muita coisa, assim. E aí tem os extras também, que é a gravação de podcast, de fazer palestra. E além disso, também trabalho no Recreio da Juventude. Eu queria te perguntar, assim, como é que tu se mantém hoje, que é só... Eu trabalho com a comunicação. Eu não tenho nada, tipo, de expertise no assunto, assim, mas eu ajudo na área de fazer vídeos, legendas, essas coisas, sabe? Tá, legal. É bem legal. Tu aprendendo, gosto muito. E tô aprendendo muita coisa. Muita coisa muito legal mesmo, assim. E como eu sempre tive um contato legal com as redes sociais, assim, sempre me dei bem, aí eu topei a ideia. Tá. E aí eu trabalho lá também, aí às vezes eu passo a manhã inteira no clube, aí de tarde faço preparação, faço inglês também, aí tenho inglês, Tu é super dedicada, né? Às vezes eu canso. Tá, e é isso que eu ia te perguntar, quando é que surgiu essa oportunidade de ser, em que momento tu passou a ser, porque eu imagino assim, né, quando a gente fala sobre uma palestrante motivacional, a gente fala sobre uma pessoa que fez do limão uma limonada, né? Em que momento tu começou a ser vista dessa maneira, na tua percepção? Eu acho que quando eu comecei no esporte. O esporte, tipo, quando ele entrou na minha vida, abriu tudo. Abriu as portas. Abriu as portas. Porque eu comecei a palestrar junto com o esporte. Qual foi tua primeira palestra? Foi numa escola de Antônio Prado, Escola João 23. Eu lembro que eu fui, tipo, com a agendinha, assim. Querida! Eu tinha 13 anos. Fui com a agendinha, assim, e não lia, mas tentava resumir, assim, Eu mudei muito de lá pra cá, ainda bem, né? Não, e outra, né, Lari, com 13 anos, gente, palestrando. E eu não fazia ideia do que falar, porque, por incrível que pareça, eu tinha muita vergonha no início. Eu era bem tímida, assim, tipo... Mas eu sempre, desde que eu entrei na natação, eu sempre queria, tipo, aquelas coisas de fazer entrevista, eu achava legal. Eu lembro, tipo, eu no banheiro tomando banho e fingindo da entrevista.
Então, mesmo tímida, eu achava aquilo muito legal. E aí foi pra... Eu lembro que tinha muitos alunos, era praticamente a escola inteira e eu toda envergonhada. Querida. Mas foi uma palestra, assim, bem legal. E desde então, começou, assim, nessa área. E começou com o propósito de eu contar como foi a experiência de competir no esporte paralímpico. E aí depois fui. E aí eu sempre tentei buscar estratégias de como falar para as pessoas da minha história. Também precisei, obviamente, entender a minha história, né? Tipo, me compreender como pessoa. E aí eu comecei a gostar e topava desde então todos os convites. Que ferramentas tu utilizou? O que tu fez para compreender tua história, assim? Como é que aconteceu isso? Eu não sei se tem uma ferramenta exata, assim. Mas tu utilizou a terapia? Tu foi pra uma psicóloga? Eu acho que foi eu conversar com a minha família. Tá. Mesmo, foi ler livros? Ou só... Acho que a conversa me ajudou muito. Tipo, entender, assim. E refletir. Tipo, onde é que eu queria... Quem eu queria ser, onde é que eu queria chegar, o que eu ia fazer depois daquilo, sabe? Tipo... Como é que eu ia transformar a minha história, entendeu? Como é que eu ia contar para as pessoas também? Então, eu acho que na base da conversa, assim, tipo, precisar entender pontos, assim, sabe? Entendi. E tu trouxe também que foi o teu irmão que te... Como é que foi isso? Teu irmão que te jogou na piscina e... Ah, sim, muito legal isso. Na verdade... Porque tu não nadava, tu tinha medo de água. Muito. Eu era, tipo, apavorada. É? Ou eu ficava de colete, ou eu precisava que alguém me ajudasse. Mas eu fazia um gritedo na água. E a piscina se tornou minha melhor amiga, né? Era minha inimiga e do nada se tornou minha melhor amiga. Mas a gente tinha uma piscina em casa... de nem 12 metros, mas enfim, pra ficar na recreação mesmo, né? Recreativa. E aí, um belo dia, meu irmão, acho que eu já tava numa idade um pouquinho mais avançadinha, eu precisava aprender a nadar, né? Ele sempre foi uma pessoa, assim, de desafiar os outros, sabe? Tipo, eu lembro que ele jogava a gente, fazia um monte de coisa. E ele, um belo dia, tipo, me pegou, assim, sem colete, óbvio, e me colocou, na verdade, na palma da mão dele. E aí eu comecei a gritar, xingar ele, brigar que eu não queria. E aí eu tava muito apavorada, com certeza, né? Imagina! Tipo, eu comecei a fazer movimentos na água, assim, sabe? Tipo, bater perna, essas coisas. E aí ele tirou a mão de baixo e eu fui, assim. E eu tava toda cagada. Mas depois daquele dia, eu comecei a gostar cada vez mais da água. Isso eu era bem novinha. Eu acho que eu não tinha nem 8 anos. E tu começou a dar aula de natação? Não. Nunca deu aula de natação? Não, nunca dei. Tu começou a fazer aulas de natação logo depois? Sim, fiz aulas. Tá. Fiz com... Eu tinha meus 11 anos de idade. Eu precisei, na verdade, a nadar por conta da minha deficiência, né? Pra poder fazer mais coisas. Tá, mas hoje tu pra ter uma atividade a mais também, complementar, né? E tu nunca pensou em dar aula? Ah, já pensei. Eu, na verdade, depois da psicologia, eu quero muito fazer educação física. É mesmo? Pra, não sei se me tornar técnica, assim, de alto rendimento, mas pra ensinar a nadar. E por que tu escolheu psicologia? Eu também não sei. Tu acha que não sabe? Às vezes eu sempre falo, né, que a gente vai pra psicologia... Pra se entender, né? Pra se entender, não é pra cuidar dos outros, é pra cuidar da gente, né? Mas, assim... eu sempre achei muito legal, eu sempre fui aquela criança, aquela adolescente de que eu gostava de me tentar entender as outras pessoas. Eu lembro que, tipo, tinha problemas, assim, de criança, né, na escola, assim, e eu queria saber de tudo, pra tentar solucionar. Eu era aquela lá que tentava fazer com que os amigos fizessem as pazes, essas coisas. A mediadora! Isso, eu sempre gostei disso. E aí... Desde então, eu sempre falo que quero ser psicóloga, sabe? Eu acho que o principal motivo era para entender realmente a mente humana. Que a gente nunca vai conseguir entender completamente. Tudo, né? Ô, Lari, me tira uma dúvida. Diga. Como é que é pra ti hoje, assim, hoje a tua profissão, ela é... Tu é uma atleta profissional. Tu se intitula, a gente te titula como uma atleta profissional. É a minha profissão. É a tua profissão. E outra, né, paralelo a isso, tu também tem as tuas atividades ali no JU.
Isso, na verdade, eu trabalho, né? Tá. Isso que eu... Porque quando eu não trabalho, eu quero só ficar em casa. Tô brincando. Mas eu sou atleta... Tô brincando, mas é verdade. É bem isso. Tô brincando, mas é verdade. É bem isso, literalmente. Uhum. Mas, então, trabalhar no Recreio da Juventude, além de ser atleta, veio com uma oportunidade no ano passado, assim. Mas eu nem imaginava ser CLT um dia. Uhum. Porque até então eu tinha o esporte, né? Claro que eu fiz, na verdade, Senai também, quando eu tinha meus 15 anos. E aí foi nessa época que eu tive mais contato com o CLT, mas assim, eu queria ser atleta, né? Eu queria sempre estar no alto rendimento. E eu gostei assim, da ideia. Tá. E existe pressão nesse mundo? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Como é que eu posso dizer? Pressão na verdade, é muito a nossa cabeça, né? É dois lados do nosso cérebro. Uhum. Não só do cérebro, mas do coração jogando ali, tipo... É o fato de tu consegue e ao mesmo tempo tu não consegue, tá difícil. Eu falo isso mais quando os treinos são intensos, fortes, porque acho que... Sim, porque era pra gente ter feito uma entrevista um período antes e tu sinalizou que tu tinha alguns campeonatos e que podia ser só depois de determinada data, né? Isso aí. E eu acho que a cobrança, a pressão, ela tem que ser feita tanto do atleta quanto do treinador, do nutricionista, enfim, da equipe que tá acompanhando. Mas quando é demais, acaba realmente atrapalhando no desempenho, sabe? Uhum. E não é que eu tenho uma dificuldade, mas eu tô aprendendo ainda a lidar com essa pressão. Eu acho Como é que tu fica quando o que tu sente? Nossa, eu sinto muita raiva. Uhum. Entendeu? Tipo, quando as coisas não saem como eu planejei. Tipo, muitas vezes a gente planeja... Na maioria das vezes a gente sempre planeja melhor, né? Sempre, eu preciso dar tanto nesse treino, preciso fazer isso. E aí, quando aquilo não sai... Tipo, tinha tudo pra acontecer. Tinha tudo pra dar certo e não saiu. Aí é difícil, sabe? Aí eu acho que a pressão, a autocobrança é maior ainda. E, na verdade, a autocobrança e a pressão, ela tem que ser dada todos os dias no treino, né? Porque a competição é um momento de se divertir. Óbvio que tu não vai chegar lá e jogar tudo pro alto. Mas tu tem que estar se divertindo no que tu tá fazendo, né? Tem que fluir, porque a gente treina todos os dias para justamente chegar muito bem na competição. E aí, quando a pressão é muito maior na competição, a gente acaba se perdendo um pouco, assim, do foco na jornada, sabe? Mas aí depois a gente volta da competição, reavalia, avalia, conversa, e aí volta todo o processo de novo. E como é que tem sido os últimos anos, assim, tu tem um processo de crescente, um dos piores momentos, né, que tu sinalizou foi, um dos piores momentos não, mas um que te marcou foi quando tu ficou fora do Mundial em 2023, né? Uhum. E tu treinou pra isso? Treinei. Né? Uhum. Então, como é que tu tem tido uma crescente, como é que tem sido esse processo? Porque, que nem tu trouxe, tu treina muito pra chegar e dar certo, mas às vezes... Não dá. Às vezes não dá. Como é que eu posso dizer? 2023 foi um ano muito difícil pra mim, porque 2022 eu nadei muito bem. Tanto que eu fui medalha de bronze em 2 provas no Mundial. Eu bati recorde brasileiro, eu entrei para a seleção. Foi um ano espetacular. Ao mesmo tempo que teve o ocorrido da minha mãe adotiva, foi um ano muito produtivo dentro da natação. Mas a gente sabe que o ciclo, podemos dizer assim, do atleta, muitas vezes ele está lá embaixo, outras vezes ele está lá em cima. Mas um ponto que, para mim, fazia toda a diferença é que eu não conseguia acreditar no trabalho da equipe, sabe? Eu não conseguia acreditar e nem confiar em mim. Eu acho que esse foi o principal ponto, assim, que não me fez estar no Mundial. Porque a vaga para o Mundial era o meu próprio tempo que eu já tinha feito em 2022. Eu só precisava repetir. Só precisava fazer? Fazer de novo. E eu não consegui. O que tu acha que aconteceu? Eu tava num processo bem difícil, assim, sabe? Tipo, de relacionamento dentro da minha equipe. E de realmente acreditar naquele treino, sabe? Tipo, saber que eu tava treinando certo pra prova. Ah, entendi. Tu tava subestimando. Isso. Tu subestimou, ou tu não concordava com... Eu não concordava, isso aí. E aí eu achava que eu não tava treinando da forma correta pra nadar aquela prova.
Tu achava? Isso. Sim, tá. E hoje eu analiso, eu fiz várias coisas que eu podia eu mesma ter feito, ter melhorado, e naquele momento eu não percebi. Entendeu? Por que tu Hoje. achava que tu não tá. Por que tu achava que não tava certo? A forma de treinar. Mas por que tu achava? De onde é que te ocorria isso? Porque, tipo assim, séries que eu fazia antes, pra determinada prova, eu já não tava mais fazendo. Entendeu? Entendi. Tipo, como é que pode dizer? Tu tinha que nadar... 4 de 50 em A3 pra tantos segundos de intervalo. Tá. Entendeu? Aí eu nadava com com bastante carga, com bastante paraquedas, essas coisas. Entendi. Só que eu não tava conseguindo render. E aí a gente tentou uma tática nova, não é nova, mas uma tática de treino diferente, que era rodar mais, ou seja, eu fazia bem mais metragem, com uma intensidade um pouco menor. E aí começou a dar errado e eu não conseguia acreditar, de fato. Entendi. Entendeu? Tu mudou o treinador? Mudei esse ano. Tá, mas 2022 foi o mesmo treinador de 2023. Foi, só que aí, no período que eu tava tendo aqueles resultados, eu tinha acabado de trocar de treinadora. Tipo, foi no meio tempo. Ah, entendi. Aqueles bons resultados foi um treinador. Isso. Na verdade, assim, ó. Como eu posso dizer? Eu fiquei. Não sei se tu pode falar, né, Lara? 4 meses. Tô aqui conversando. Eu vou falar, mas eu vou tentar de uma forma que não prejudique ninguém. Tá. Porque vai que a pessoa assista. Vou me sentir mal. Eu vou me sentir mal. Não, a gente não precisa falar nomes, né? Não vou falar. Mas, por exemplo, Só pra eu entender. fazia uns 4 meses que eu tinha trocado de treinadora. Aí foi bem nesse meio tempo. Acho que 4 meses pro Mundial, 4, 5 meses pro Mundial. E antes do Mundial eu peguei o índice, né? Entendi. Uns 3 meses antes. Aí fazia uns 2 meses que eu tinha trocado de treinadora. Os treinos que eu tava fazendo teve muita influência no meu resultado. Porque eu lembro que eu até sofri muito com a adaptação depois. Uns 6 meses depois. Eu lembro que no Mundial, assim, teve algumas provas que eu nadei bem pesada, sabe? Tipo, com o corpo pesado. Porque eu ainda estava naquela adaptação. Mas a prova do 200 livre foi uma prova que deu muito certo, sabe? Deu muito bom. Se divertiu. Isso. E óbvio que eu conversava com outros treinadores também, né? Ah, entendi. Eu conversava com a minha ex-treinadora e conversava com outros treinadores que eu acho que são a referência hoje entendi. no meio paralímpico, né? Tipo, que treinam pessoas que têm uma deficiência mais severa como a minha, entendeu? Ah, entendi. E aí eu não conseguia acreditar naquele processo, sabe? E tu não tinha o que fazer? Na verdade, eu tentei por um momento, mas aí eu não queria abrir mão daquela pessoa, Sim. Entendeu? Eu não queria abrir mão daquela equipe, das minhas colegas de equipe. Porque, só pra eu entender... Porque eu tinha medo, sabe? Tá, o teu só pra eu entender, assim, esse treinador, ele treina uma equipe inteira, isso? Isso, na época... Não tem como tu trocar de treinador e ficar com a mesma equipe? Não. Tá, entendi. Meio que sairia da equipe. Ah, entendi. E esse ano eu fiz isso porque aí, tipo, eu tava sentindo a minha carreira decair. Porque o ano passado eu devia ter sido convocada, porque a gente tem essas coisas, né? Eu deveria ter, entendeu? Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E eu deveria muito ter sido convocada para competições internacionais pelo Brasil, né? E o meu ranking, na verdade, a minha colocação no ranking mundial não foi uma colocação assim tão agradável. Uhum. E aí, claro, teve pontos positivos, teve provas que eu melhorei, a gente não pode exagerar, levar num todo. Não, e outra, né, guria, são épocas, né, são momentos. Isso. E esse ano já tô vivendo uma fase muito diferente, muito legal. Aí eu voltei a treinar com a minha ex-treinadora, que eu treinava em 2021, final de 2021, sabe? Uhum. Início de 2022. Como é que tá essa fase de hoje? Já mudei muito. Tá. Antes eu era uma atleta, assim, que eu me cobrava muito, tinha uma pressão, mas o externo não me cobrava. Tipo, as pessoas que me acompanhavam não me cobravam. Quem que é o externo? O externo é a equipe que me acompanha, entendi. não me cobrava. Aí eu me sentia muito mal. Porque, tipo, eu via que eu não estava melhorando, que eu não conseguia fazer diferente. E aí a gente não tinha uma proatividade do que fazer, de onde seguir. E hoje eu tenho uma treinadora e uma equipe que me cobra muito. É mesmo? Muito. Entendeu? Então, tipo, até a forma que eu respiro durante as séries interfere. E isso, tipo, eram coisas que eu nem
Nem imaginava. Nossa, nem imaginava, assim. Então, já mudei muito e melhorei muito minhas marcas. De 2022, pensa, eu nadava para 4,58. Foi a minha medalha de bronze. 4,58. 4,58,08 em 2022. E numa série, num treino, há um mês atrás, eu nadei para 4,54. Então, tipo, é uma felicidade gigante. Que legal. Depois de 2 anos, voltar a nadar bem, assim. E nadei muito bem também sem livre, que não era uma prova que eu nadava, mas que eu consegui melhorar. Então, tem outras... Eu tô voltando a nadar as minhas principais provas. Quais são as provas que tu compete? Eu nado no máximo que eu posso, né? Mas o que a gente treina especificamente é o 150 medley, os 200 livre e os 100 livre. Tá. Beleza. E quantas provas tu faz por ano? Provas ou competições? Competições. Isso. A pessoa não sabe falar. Provas é tipo as provas que eu nado, sabe? Então eu não consigo ter tanta estimativa. Não, mas competições... Tipo assim, Olimpíada, sei lá, eu não sei como é que funciona hoje. Sim, tem as competições, então. Mais importantes, assim. O calendário paralímpico é um calendário curto. Tipo, não tem tantas competições, assim, ao longo do ano. Então, acho que esse ano eu vou participar de umas 4 ou 5 competições. Tá. É pouca. Porque no Olímpico é toda hora, praticamente. Tá. E aí, infelizmente, eu fiquei de fora de Paris, né? Não consegui o índice paralímpico. Esse ano tem Olimpíada, né? Tem. Em agosto vai ter a Paralimpíada e agora em julho a Olimpíada. Tá. Eu sou muito aleatória. Não tem problema, a gente vai se Meu Deus, eu sou muito aleatória. Esse ano tem Olimpíada, tem. Isso, esse ano tem Olimpíada. Tá. E... Não tem Copa do Mundo, né? Não tem Copa do Mundo. Isso aí. Tá, deixa eu me concentrar. Desculpa, né? A pessoa tirou. Eu acho que eu tenho que entender agora. Não. Não sou eu que te interrompo mesmo. A gente tava falando ali das tuas... das competições. Isso. Né? E aí os mundiais acontecem de 2 em 2 anos e os Pan-Americanos de 4 em 4. Como se fosse a Paralimpíada. Entendi. E aí, esse ano tu não vai porque tu não passou ano passado, isso? Não, porque eu não peguei o índice esse ano. Tá, entendi. Isso. Esse ano. Isso aí. Qual que era o índice esse ano? Era 2,5. Tá, 2,5. Meu melhor tempo foi 2,18 no início do ano. Tava longe. É longe? Não sei. Parece tão pouco. 15 parece segundos, pouco. 15 segundos parece tão pouco. É uma eternidade. Pra baixar 2 segundos, meu Deus. É bastante. É difícil. Na verdade, envolve muitos detalhes pra baixar 1 segundo, 2. E Lari, o teu time ali, né, a tua equipe, elas são, todos são para-atletas ou... Hoje na minha equipe tá só eu. Tá. Que é paralímpica, mas o Recreio da Juventude tem... Eu me considero da equipe, agora eu tô com outra treinadora, mas considero da mesma equipe porque a gente tá pelo mesmo clube, né? Uhum. Então tem 4 ou 5 atletas paralímpicos e 1 surdo olímpico. Tá. Isso. Juntando toda a equipe, né? Assim, São quantos na equipe? O total? 5 ou 6. Assim. Não são muitos. Não é uma equipe grande. Na verdade, tá crescendo, né? E quando eu entrei no Recreio da Juventude, eu era a única que nadava. Tá. Tinha o Marcelo Casanova e era nós dois, assim. Lari, e por quanto tempo uma pessoa, né, uma para-atleta, ela atua como para-atleta? Então, o para-atleta é muito diferente do olímpico, né? O olímpico, sei lá, acho que com o máximo 32 anos, um pouquinho mais, tu consegue nadar. Consegue ter desempenho, na verdade. E o paralímpico tem uma mulher de 56. Muito diferente, né? Sim, ela dura mais tempo. Dura assim, mais tempo. Nessa... Isso. Então, hoje eu não pretendo nadar até os 56 anos, se tu fizer essa pergunta. Eu quero ser psicóloga. Né? Literalmente. Então, eu não pretendo nadar até essa idade, mas eu quero ir até onde, tipo, eu acho que eu fiz o que eu podia ter feito pela natação. Tá. E hoje o exercício... Óbvio, né? É uma pergunta meio óbvia, mas eu vou te fazer ela mesmo assim. Hoje, como é que funciona, assim, a tua preparação, o exercício, alimentação? Tu faz só natação ou tu faz musculação para fortalecimento? Né? Considerando a tua síndrome, assim, né? Como é que funciona isso? Isso. Na verdade, a
Eu nado 6 vezes, como eu falei, né? Tá. E aí, na natação, eu costumo fazer trabalho de força, potência. Aí tem o momento da base também, que é quando a gente nada mais metragem, não é uma polida. Mas, enfim, tu não vai se concentrar tanto nas provas que tu nada. Entendeu? Tipo, tu vai nadar mais geralzão e os treinos não são tão intensos. Uhum. Mas é dos momentos mais sofridos. Uhum. Porque é quando tu sai de férias ou, enfim, quando tu volta de competição. Tá. E aí tem o específico, que é quando a gente treina a prova específica que eu vou nadar. Então, são tiros tipo de 3 vezes de 4 de 25 para tanto, entendeu? E aí depois mais outra série forte. Mas tu não faz assim, tu não faz tipo, musculação, fortalecimento, tudo não. Vou chegar nessa parte. Eu vou chegar nisso. Uhum. E aí eu faço também, não é uma musculação, mas é uma preparação física. Tá, entendi. Que eu ergo peso, mas não é um peso que vai interferir tanto, assim, negativamente no meu rendimento na água. Uhum. Então, a gente faz trabalho também de potência, força, de isometria. E a gente, na verdade, adapta muitos exercícios, mas não é nada assim que, nossa, eu não consigo fazer, entendeu? A gente faz, tipo, a minha elevação pélvica com peso é adaptada. Eu coloco um step nas costas, deito ele no chão e ergo, entendeu? Tá. E assim, eu trabalho muito com borracha também, porque é uma forma um pouco mais fácil de trabalhar os membros superiores. Tá. E Ô, Lari, e como é que é pra ti, assim, as pessoas, elas... porque hoje, assim, eu percebo que tu também já é uma referência. Tu se enxerga dessa maneira? Acho que me enxerga. Tu se enxerga. E as pessoas te procuram pra conversar, pra falar? Como é que é isso? É legal isso, sabe? Mas elas procuram, tipo, Lari, eu te sigo. Tipo assim... eu já tive muito contato com um adolescente que falava sobre isso e as pessoas do clube falam muito isso. Eu acho isso muito legal. Tipo, hoje mesmo, aqui, né? Como que é? A Cris. Clarice? Não? Cris. Cris? Não tô ouvindo. Tá. Mas enfim, que a filha dela me admira e, tipo, é uma coisa muito legal. Entendeu? Tipo, eu acho muito legal isso. As crianças admirar, ficar encantadas. Como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? Até trocar uma ideia, sabe? Tipo, como é que é pra ti o treino, essas coisas. E eu vejo que no clube tem muito isso, sabe? Tipo, eu te sigo nas redes sociais, eu te acompanho lá, tipo, uma coisa assim. Ontem eu fui dar uma palestra no CETEC e aí tinha um aluno que me seguia e queria muito me conhecer. E, tipo, que bobinho! É um pouco estranho, sabe? Porque, tipo, não parece que é tão longe, assim, sabe? Sim. Da realidade, mas eu acho muito legal, sabe? Tipo... Como é que tu se sente? Importante, eu acho. Eu fico feliz, sabe? Apesar de ser uma responsabilidade, né? Porque isso quer dizer que as pessoas estão me olhando. A todo momento elas estão prestando atenção nas coisas que eu tô fazendo. Mas eu fico feliz porque realmente o trabalho tá dando certo. Entendeu? O que te deixa triste? Nossa, que agora profundo. Que profundo. A gente tá numa terapia? Não. O que te deixa triste ao longo desse todo esse processo, assim? Ou o que já te deixou triste? Por isso que eu não te mandei as perguntas, viu? Que era pra te pegar de surpresa. Surpresa. Olha que essas eu nunca respondi. Tá, mas o que me deixa triste, eu acho que... O que já te deixou triste? Ou o que te deixa triste? O que me deixa triste, muitas vezes, falando assim, alto rendimento, é o fato de eu não conseguir atingir o objetivo que eu tanto estimo, entendeu? Que eu tanto quero. Às vezes, por falta de atenção, por desatenção, aconteceu isso essa semana, sabe? Por uma desatenção minha, tipo, eu procrastinei. E aí eu não fiz o que devia ser feito. Aí eu fiquei, tipo, chocada comigo. Oh, meu Deus, Larissa, o que tu tá fazendo nesse mundo? Reage. Tipo isso. Isso me deixou muito abalada. Porque, tipo, foi... Acho que quando eu erro comigo mesmo, eu me sinto muito mais triste do que se uma pessoa me magoasse. Agora, na vida num todo, o que me deixa triste? Desigualdade sempre vai existir. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Mas eu acho que o que me deixa triste é quando as pessoas faltam de respeito umas com as outras.
O desrespeito. Isso. Tipo, não só em questão de deficiência, mas em tudo, assim, sabe? Tipo, De maneira geral. às vezes tu não respeitar o limite da outra pessoa, tu não se importar com os sentimentos dela, essa coisa, tipo, de as pessoas falar o que pensam e deixar no ar isso, entendeu? Uhum. Ou tipo, acho que é isso que mais me desagrada, assim. Tá. E essas tuas palestras, as que tu faz, assim, sobre motivação, o que tu fala lá? Na verdade, eu dou um enredo de toda a minha trajetória, não, da minha vida, não é desde o nascimento, mas o fato de ter nascido com uma deficiência e tudo que a minha família biológica passou para que eu pudesse, de alguma forma, me desenvolver. Aí eu dou uma adentradinha, assim, no quesito da minha família, como eu falei aqui, só que de uma forma, claro, bem mais elaborada. E que choque mais. E que faz KKKK, né? E que faz as pessoas chorarem, assim, refletir, pensar sobre a vida. Tu é tinhosa, né? Com certeza. Daí depois, não, tu viu, Cris? Daí ela ainda me diz assim, ai, é uma terapia. Tu viu? Ela perguntou ainda se era uma terapia, só porque eu perguntei o que faz ela triste. Tu é tinhosa, né? Eu gosto de provocar inquietação nas pessoas. Uhum. Que, tipo, que elas reflitam, assim, que fique um tanto trágico quanto, sei lá, superador. Tá. Aí tu acha que tu acha que a tua história ela é de superação? Eu acho que a superação não só em questão da deficiência, né? Mas a todo momento a gente tem que superar algum desafio, alguma coisa. Eu acho que hoje eu tento superar muito mais a minha cabeça, o meu emocional do que o físico. Porque o físico eu tenho ajuda das pessoas, enfim. Se a pessoa não quiser me ajudar, tudo bem, eu vou dar eu vou dar outro jeito, entendeu? Mas eu acho que superar os desafios da vida, assim, que eu encontro, sabe? Tipo, do esporte. Os momentos tristes, os momentos de desafios, as dificuldades. A minha vida fora de esporte também. Entendeu? Tu tem desafios na tua vida? Tenho. Todos os dias. Alcançar a xícara, não consigo. Tu quer uma água? Não, obrigada. Tá. Esse é um desafio que, tipo, eu teria que adaptar pra alcançar, mas eu iria alcançar. Como é que tu lida com isso? Pra ti é normal? É normal porque eu acho que, como eu já nasci com a minha deficiência, tipo, a todo momento... Passou a ser normal. Isso. Então, tipo... E eu às vezes, desculpa te interromper, e às vezes eu acho que ele é tão... Não sei se, né, o pessoal que tá me ouvindo, assim, compartilha dessa ideia, mas pra mim é algo tão... É tão anormal, não é do meu diário, não é do meu... Que constrange, né? Eu não sei como lidar muitas vezes, eu não sei como... É normal. Todas as pessoas né? são assim. Eu não sei. Então, assim, tu me disse assim, e de fato, sabe esse negócio que tu disse ali do falar, do olhar? Quando eu vejo uma pessoa com deficiência, eu passo como se fosse qualquer outra pessoa. Eu olho, mas assim, pra mim é uma pessoa... Claro que me chamou atenção, mas porque... Tu não fica assim... Não, eu não fico justamente porque eu acredito que as pessoas fazem isso. Uhum. Então eu olho, ou por exemplo, quando tem alguma criança com uma síndrome de Down, sei lá, no mercado chorando, desesperada, tipo assim, porque síndrome de Down, eu acho eles tão fofinhos. Tão fofinho, tem uns tão fofinhos. Eu não posso mentir, tipo, eu sou muito contra a infantilização, mas eu Tipo infantilizo. Tipo o quê, por exemplo? Ai, falar fofinho, queridinho. Guria, mas é que assim, sabe que eu tinha uma amiga minha, a Nicole, não sei se você conhece o Matheus Rocha. Matheus Rocha, ele fez aquele filme lá, ele é filho da Tânia Rocha, ele tem síndrome de Down. Ah, sim, Matheus Rocha, sim. eu me criei com ele. É judoca? Ele é judoca. Eu me criei com ele porque a irmã dele era minha colega. Guria, eu lidei com ele, tipo assim, e ele era um guri que ele era muito carismático. Eles são carismáticos, eles são carinhosos. Eles são fofos, né? Né? Quando eles são, me refiro quando eles são crianças. E ao longo da vida também, porque, na verdade, assim, eu tenho minha mãe com Alzheimer, e eu ouvi uma mulher falando sobre isso, assim, o quanto muitas vezes a gente... Já ouviu falar daquela, o bom do Alzheimer? A mulher? Não. É um Instagram, ela produz conteúdo, né? O bom do Alzheimer, já tô fazendo merchan aqui pra ela. O bom do Alzheimer, né? Ela fala sobre doença de Alzheimer e ela falou que às vezes a gente, tu falou o termo infantiliza, isso, né? Mas a minha mãe, ela é uma criança. Uhum. Ela já não tem cognição de adulta, de idosa. Mas aí é diferente, né? Claro, mas assim, uma pessoa que tem síndrome de Down...
Também. Eu também. Agora, no teu caso, é uma doença, ela é uma doença física, é diferente, certo? Sim. Tu tá dizendo em relação a... tu já se sentiu desconfortável em algum momento por te infantilizarem? Sim, a maioria... Todos os dias, praticamente. Tá, as pessoas te infantilizam. Aham. Ou, tipo, acho que eu não tenho o cognitivo suficiente pra tal. Mas a pessoa que fala isso é porque nunca conversou. Não, nunca conversou. Entendi. Mas já chega, tipo, Porque tu é bem espertinha, querida. Tu é bem espertinha. Ainda bem, né? Tá, deixa eu concentrar aqui. Então, isso... Mas, às vezes, tipo, no meu dia a dia, assim, as pessoas costumam dizer... Tipo, falar de uma forma mais diminutiva, assim, entendi. sabe? Isso tipo, te incomoda? Me incomoda um pouquinho. Não me incomodava tanto numa época, mas agora me incomoda. Sim, como se fosse, como se tu fosse incapaz. Isso aí. Entendi. Ou que, tipo, que eu tenho 5 aninhos. E tu consegue falar, olha... Não, eu não falo, mas eu fico com uma cara... mas talvez tu pudesse sinalizar, né? Que já fazendo uma terapia. Talvez seja importante tu te posicionar. Eu acho que é importante. É importante. Às vezes a pessoa não sabe, acha que tá fazendo uma grande coisa, sabe? Então, isso que eu te dizer, assim, o Matheus, no caso, eu participei muito, porque eu era colega da Nicole na minha adolescência. Guria, assim, ó, a mãe dele é neuropsicóloga, né, a Tânia Rocha. Nunca... Eles são muito legais. Não, eu nunca na minha vida vi eles... porque, por exemplo, o Matheus, ele era super afetivo, ele era super, assim, vem cá. E eu vi ele... Matheus, chega! Tipo assim, ó, deu, acabou. E como se ele... Eu disse, meu Deus, gente, por que fazer isso? E ela super... Até aqui, tipo assim, ele não vai ser tratado como... Ele vai ser tratado como qualquer outra pessoa, sabe? Tipo, vai tá cansado, não, eu não quero mais... Exato. Tipo, tem Down, show de bola, mas assim... Show de bola. Não, tem Down, mas tipo assim, ele não vai ser tratado com glamour porque ele tem Down. Ele vai ser tratado como qualquer outra pessoa, eu acho isso muito legal. Muito. Ele trabalhou anos no Intercity ali, ele era famoso no Intercity por causa disso, né? E depois ele foi trabalhar com o pai dele, só que ele nunca foi tratado como uma... Ele nunca foi... Claro, ele tem as limitações dele, ele tem, né? Mas, cara, ele foi no Faustão pular de paraquedas, sabe? Ele foi ser judoca em algum lugar... Ele nunca teve barreiras. Foi considerada a deficiência dele, mas ele nunca foi diminuído por conta disso, sabe? Eu lembro de uma época que... Eu conheci, na verdade, o Matheus Rocha e a Tânia pela Semeares. Vocês conhecem? Uma startup. Não. De impacto social. E ela comentava sobre que ela não ajudava ele a arrumar as malas dele para os campeonatos de judô. É isso aí. E ela não ia revisar também. É isso aí. E aí, tipo, ela explicava, tu tem que voltar com tudo, com tudo que tu levou, tu vai ter que trazer de volta, mas, tipo, ela falava que ela não ia ajudar ele. É isso aí. E ele se fazia tudo desde criança. Eu lembro de nós estar no carro, indo pra praia, eu ia pra praia com eles às vezes, e ela falava, tá, Matheus, chega, ele pergunta, porque às vezes ele era querido, ele conversava afetivo. Muito, né? E aí, Deus o livre. E querendo ou não, esse encorajamento, esse limite fez com que ele chegasse onde ele chegou. É verdade. Sabe? Ele trabalha na empresa. Acho que eu não sei como é que ele tá hoje, assim, mas porque faz tempo que eu não falo com ele, com a Nicole. Mas, não por nada, mas a gente, né, cada um foi pra um lado e às vezes a gente é vizinho, mas a gente não, né, a gente se fala menos, talvez. Sim, a correria a vida, do dia a dia, é isso aí. Mas eu lembro, assim, de épocas que, cara, vai, tipo assim, fez com que ele te vira. Porque às vezes tu cria uma pessoa dando um potinho e aí tu acaba impedindo que ela desenvolva o recurso. Esse foi um processo um pouco difícil pra minha mãe adotiva, sabe? Porque aí quando eu comecei a ter mais destaque na natação, eu precisava viajar sozinha e competir internacionalmente. Ela te acompanhava? Em algumas competições no Brasil, sim. Mas internacionalmente nunca me acompanhou. E tu super se virou, assim. Sim, e até foi esse um ponto, um dos momentos que eu mais tive, assim, não é... Como é que eu posso dizer? A gente entrou em... Conflito? Conflito, isso aí. Porque aí eu queria fazer aquilo. Não é que ela não me deixou, ela me deixou, né? Até porque eu tive que ir. Sim, não tem alternativa. Não tem onde deixar. Mas foi um processo sofrido pra ela, entendeu? Pra entender. Imagina, né, guria? E, tipo, eu entendo o medo delas e eu não conseguia ver o que ela via, né? Claro! Tipo, não conseguia ver a maldade do mundo, essas coisas. E eu queria muito
ser independente, sabe? É isso aí. Tem as minhas coisas. Isso aí. Aquela parada louca. Show. Lari, pra gente concluir do nosso momento terapêutico... Ai, foi bem bom. Tu faz terapia, Lari? Faço. Acho bom mesmo. Lari, o que tu diria para as mulheres que desejam crescer profissionalmente, né? Porque no meu conteúdo hoje ele é também principalmente voltado para isso, né? E eu acho que, claro, o teu crescimento ele é muito voltado para a natação, né? Para o esporte. Mas o recurso que a gente utiliza para crescer no esporte, a gente utiliza para crescer em outras áreas. Na vida, né? Na vida. O que tu diria para a mulher que deseja crescer profissionalmente hoje? Eu acho que, assim, é muito clichê a gente falar que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? E eu, uma pessoa que em muitos momentos estive à beira de desistir, tipo ali, ó, na portinha, só botar um pezinho pra fora e já era, entendeu? Mas eu acho que, assim, a gente passa por muitas dificuldades, tanto homem quanto mulher, e a mulher sempre tem coisas a mais pra enfrentar, né? Não só dentro do esporte, mas a gente parece que já tem uma armadura dela própria. Que enfim, preconceito, olhar diferente, às vezes até uma desvalorização naquele ramo, naquele segmento, naquela profissão, enfim. Mas eu acho que, assim, a gente ter bem estabelecido o nosso objetivo, o nosso propósito de vida, onde a gente quer chegar, cara, ninguém pode nos impedir de conquistar o que a gente quer. Então, tendo clareza dos seus objetivos e claro, se empenhar muito, né? Porque não basta a gente só sonhar, desejar muito aquilo, mas a gente não ter, assim, uma força de vontade, um empenho ou algo que nos motive a conquistar aquilo. Então, colocar o plano de ação em prática e ir pra cima. Um objetivo só é um objetivo se ele não tiver, né? Se ele não tiver ação. O objetivo, ele é só um objetivo se ele não tiver uma ação, né? Bem isso. Lari, muito obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. Eu quem agradeço. Foi muito Safadinha, legal. Ela é tinhosa. Obrigada mesmo, Lari, por estar aqui hoje. Eu que agradeço, obrigadão. Fico bem feliz de conhecer agora, além, né, do Instagram, né, do esporte, isso aí. Nós ficaríamos mais tempo aqui conversando, né, te acolando tem muito assunto. Duas psicólogas, né? Futurei, né? Gurias que nos acompanharam hoje, lembrando que, para quem tá no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe e avalie os episódios. Para quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil. Eu ainda não tenho todos os seguidores que a Lari tem, né, gente? E para quem tá no YouTube, é bem importante que você se inscreva aqui no canal, deixe o likezinho, acompanhe aí os vídeos. Muito obrigada para quem acompanhou e ficou aí no dia de hoje. Beijos e eu vejo vocês na semana que vem.